nossa oração. Eterno Pai e bendito Senhor, estamos aqui mais uma vez no Shabat para ministrar, Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre a Tua Parashat, para que venha a tornar em nossas vidas mudança, transformação, melhoria, para que venha também nos trazer cura, porque muitos estamos com dificuldades espirituais, cura espiritual, cura física, cura material. Estamos machucados por essa crise, machucados pelos nossos governantes, machucados por palavras de pessoas que nos julgam sem saber realmente qual é a nossa situação. Mas Tu és juiz, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso refúgio e Te damos graça, ó Pai, porque Tu mandastes o Seu Filho para morrer por nós, nos dando a cura, levando sobre Ele todos os nossos pecados e enfermidades. Te damos graça, ó Deus, porque tudo tem feito para que nós possamos melhorar nesta terra e andar contigo. Te damos graças pela vida de todos que vão ouvir esta palavra e aqueles que ouvirão depois. Que o Senhor entre com tuas maravilhas, as tuas graças, a tua cura aos que estão enfermos, que o seu socorro àqueles que estão necessitados materialmente, porque a tua palavra diz que naqueles tempos de crise, a única que tinha comida era a sunamita que abrigou o teu profeta. Te damos graça por tudo, somente seu nome seja eternamente louvado e Yeshua HaMashiach, o teu Filho, seja glorificado para sempre. Amém. Bom, eu queria voltar um pouco atrás aqui na Parashat, no versículo 20, a Parashat começa no capítulo 30, mas como nós tínhamos que falar sobre a Megilá de Esther semana passada, então eu vi que eu pulei um pequeno pedaço, mas esse pedaço é muito importante para nós darmos introdução na Parashat de hoje. E é esta parte aqui, ó. E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue. Está em Êxodo 29, 20 e 21, né? E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre as pontas da orelha direita de Arão e sobre as pontas da orelha direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direita e sobre os dedos polegares de seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e seus filhos suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então aqui ele está falando de um mandamento, que eu até já tinha comentado isso com o Derek, que é um ritual que é feito na Páscoa, que as pessoas levam um carneiro, e o sangue desse carneiro, depois que ele é sacrificado, ele é espargido sobre as pessoas, e ele também é passado na orelha direita, no dedo polegar direito da mão e no dedo polegar direito do pé. Isso, além de purificar, tem um simbolismo muito importante, que é o seguinte: quando ele põe sobre a ponta da orelha direita, ele está dizendo o seguinte, olha, ouça direito. Quando ele põe sobre o polegar direito, ele fala, faça direito. E quando ele põe sobre o dedo do polegar direito do pé, ele fala assim, ande direito. Por que ele não fala para fazer no esquerdo? Ele fala, não, andar, ouve corretamente, ouça corretamente, né? Faça corretamente e ande corretamente. Porque as palavras vêm do Eterno. Mas se você não ouvir direito, se você não ouvir direito, se você não falar direito, não andar direito e não fizer direito, não adianta você falar direito, né? Porque as nossas palavras têm um peso, mas as nossas atitudes têm um peso muito maior. Então, não adianta você pegar e falar, olha, eu amo o meu irmão, e você não o ajuda na necessidade, então você não o ama, né? Eu lembro até que eu fiz uma brincadeira uma vez numa igreja, onde eu estava ministrando a palavra, e eu falei assim, olha, quem aqui ama frango? Aí um monte de gente levantou a mão, né? Eu falei assim, então eu espero que vocês não amem a sua esposa como você ama o frango, né? Porque o que você faz com o frango? Você mata e come. Então, se você amasse o frango, você não ia matar ele, né? Ia deixar ele viver.
Então, o nosso amor, a gente fala que nós amamos as pessoas, mas muitas vezes amamos a nós mesmos. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes nós queremos, por exemplo, eu amo a Deus, mas se Deus não me der saúde, não me der riqueza, não me der prosperidade, então eu já deixo de amar. Então, na realidade, eu não amo a Deus, eu amo a mim mesmo. Eu amo o que Deus pode fazer por mim, né? Então, amar a Deus, amar a Yeshua, o seu filho também, amar ao Espírito Santo, é muito maior do que as condições que nós estamos passando, né? Eu tô com dor de cabeça, então eu não vou fazer tal coisa. Eu tô... Tá sendo gravado assim. A gente está fazendo as coisas para nós mesmos ou estamos fazendo para Deus? Quando nós fazemos para Deus, nós podemos estar ferido, machucado, podemos estar de várias maneiras, né, não confortáveis. Imagina o povo no deserto, num calor lascado, servindo a Deus e tendo que fazer as obras de Deus. Ainda por cima, alguns trabalhando com fogo, que era para fazer o altar, para fazer as coisas de Deus, né? Numa maneira totalmente incômoda, né? Então nós vamos aqui para o 30 e agora vamos começar a paraxá. No 30 começa a partir do 10. Uma outra coisa que eu falei aqui a respeito da questão da direita é que a direita para Deus ela é muito importante. Então vocês lembram da orelha direita, o dedo do polegar direito e o dedo do pé direito? Veja, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 6, onde Yeshua fala exatamente sobre isso. Lucas 6:6, tá? Vamos começar aqui do 6. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. O que é a mão direita mirrada? A mão não abria. A mão, ela não podia abrir durante não podia fazer nada. Ela era aquelas mãos que não tem força, não serve para nada. Não consegue pegar um copo, não consegue se lavar, não consegue fazer nada, não consegue se alimentar, depende de tudo para outras pessoas. E o problema é que a mão direita era muito importante, porque era a mão com a qual a gente se alimenta. Não tinha talher, vocês precisam imaginar na época de Jesus. Não tinha garfo e faca, as pessoas comiam, até costume, até hoje em alguns países da Arábia Saudita, hoje um pouco mais civilizado, mas antigamente, até uns 70 anos atrás, 60 anos atrás, era muito comum as pessoas comer na tigela com a mão, comer com a mão direita. E a mão esquerda você não põe no prato. Por quê? Imagina o seguinte, na época de Yeshua não tinha sabonete. Então, como que as pessoas se lavavam depois de ir ao banheiro? Não tinha papel higiênico. Então, eles se lavavam com a mão esquerda. Então, exatamente porque a mão esquerda era considerada uma mão imunda, não se fazia nada para o Senhor com a mão esquerda, e sim com a direita. Então você não tocava na Torá com a mão esquerda, por isso que era preciso de 2 pessoas para abrir o rolo da Torá. Uma ia com a mão direita de um lado, o outro ia com a mão direita do outro, para ninguém tocar na Torá com a mão esquerda, porque era considerado contaminação da Torá. Então a gente pega e vê uma situação dessa de um homem que tinha a mão direita mirrada, o que acontecia? Tudo que ele tocava era impuro, porque ele só podia usar a mão esquerda para tudo, para comer, para comprar as coisas, para levar alimento, para tudo. Só tinha a mão esquerda, né? Então era uma situação complicada e desconfortável. Então o Senhor olhou para ele que tinha essa mão direita mirrada e fez assim, ó, e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fique em pé no meio, e levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos eis de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns aos outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus ou Yeshua. Vamos aqui olhar o seguinte. Olha só interessante disso. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos eis de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando, ele faz uma pergunta: é lícito ou não é? Aí ficaram todo mundo assim sem responder.
Aí ele pegou, olhou para o homem, olhou para todos em redor e disse ao homem: estende a tua mão. Peraí, se eu não posso abrir a minha mão direita, eu não poderia abrir a mão esquerda e falar, tá aqui, ó, porque Jesus não falou para ele abrir a mão direita. Ele podia falar, ó, a minha direita não abre, eu vou abrir a esquerda. Mas ele fez o quê? Apresentou o problema para o Senhor. Então nós precisamos entender que às vezes, para nós recebermos a cura, nós recebermos o milagre, nós precisamos apresentar o problema. E qual era o problema dele? Era a mão direita. Se ele não tinha problema nenhum na esquerda, ele podia ter aberto a mão esquerda e falar, tá aqui, ó. Mas era isso que o Senhor queria dele? Ele não falou qual era a mão que era para abrir. Estende a tua mão, ele falou. Ele podia ter feito com a mão esquerda, mas ele pegou e fez o quê? O meu problema é a minha mão direita. E aí a mão foi restituída sã como a outra. Qual mão que ele abriu aqui? Qual mão que ele estendeu? A mão que ele tinha problema. Então nós precisamos entender que o Senhor está lá para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Mas nós precisamos apresentar os nossos problemas para melhorar. E não o que nós temos de melhor. O que ele tinha de melhor ali? A mão esquerda. Ele podia ter apresentado a mão esquerda, mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que ele apresentasse o problema. Ele apresentou o problema e o Eterno deu a solução, através de Yeshua. Então nós precisamos entender que é isso que o Senhor quer. E essa paraxá trata disso, de nós apresentarmos o problema e o Senhor nos darmos restituição. Então vamos à paraxá, porque ela é um pouco extensa e eu quero pegar alguns pontos. Nesse momento, eu quero que vocês realmente entendam que uma coisa está relacionada à outra, né? Mas faltou esse espacinho da paraxá passada para poder entender o que nós vamos entrar agora. Então, ó, também ele fala as duas... aqui ele começa no verso 10, né? Se eu não me engano, isso. Né? E uma vez falou mais o Senhor a Moisés dizendo, no verso 11... E quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate de sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contarem. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Naquele, ele está falando aqui que é uma oferta de meio shekel, meio dinheiro. O equivalente hoje é 50 centavos. É uma oferta que ele pediu para todos. Ó, qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O que era esse arrolamento? Toda vez que a pessoa entrava numa cidade, né, ela era contada. Ela era contada. E quando ela era contada, para que não viesse praga sobre a cidade, ou sobre ela mesma, ela tinha que dar essa oferta de meio shekel. Aí nós vamos aqui, vamos ver um outro aqui, assim, do Stater. Tá lá em Mateus. E repartiu a todos em Israel. Não, aqui, acho que aqui. Os cegos, quais coisas não saem alguns. Não, acho que não tá aqui. Eu não vou conseguir achar agora de imediato, mas enfim. Jesus chega um momento que ele fala assim, Pedro chega chateado, porque falam assim que Jesus não ia pagar o tributo, né? Seu mestre não paga o tributo, e aí ele pega e fala, paga. E foi chateado para reclamar com Jesus. E eu acho até interessante eu achar isso. Jesus paga o tributo, que é o Mateus. Aqui mesmo. Mateus 24, 17, 24 a 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos? Mas para que não o escandalizemos. Aí o que acontece quando ele fala isso? Para que não os escandalizemos, ele fala assim, ó, para que nós não geramos problema, porque é um mandamento de Deus isso, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Bom, um
stater era uma moeda que valia 20 vezes mais o que um dinheiro, o que a dracma valia. A de dracma, que era equivalente a meio shekel, meio dinheiro, né? Em termos de peso de prata. E ele falou, vai lá e dá por mim e por ti. Então, quer dizer, ele pagou a viagem dele 10 vezes ali. Só com esse dinheiro. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele é Deus de recurso. Ele é Deus de enviar providência. E quem imagina, ninguém presta atenção nesse milagre, mas para pensar, o cara vai de noite no mar e fala assim, ó, vai ao mar. Ele estava em Cafarnaum, o mar era do lado. Vai ao mar, lança a tua linha, ou teu anzol, né? Ele foi com uma varinha, o cara era pescador de pegar um monte de peixe. E fala assim, ó, pega o primeiro peixe, abre a boca dele e você vai achar uma moeda lá dentro. Sabe qual é a probabilidade disso acontecer se você ficasse no mar tentando pescar um peixe com uma moeda na boca dele? Qual é a probabilidade disso acontecer no tanto de peixe que tem no mar? Mas ele foi sobre as ordens do Senhor. Então, isso nós precisamos entender. O Senhor disse, vai e faz isso. Ele nem questionou. Ele era pescador, ele sabia que aquilo era quase impossível, tal, mas ele foi e chegou lá, ele obedeceu e o peixe veio. Ele abriu e a moeda estava lá. Então, isso são coisas que nós precisamos entender. Ele estava pagando esta oferta aqui, cumprindo a lei, né? O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés dizendo, agora ele vai falar sobre a pia. Aí a pia aqui eu não vou nem ler, eu vou mostrar. Deixa eu só abrir aqui, que eu quero mostrar essa pia, só um segundo. Eu quero mostrar essa pia para vocês em 3D. Ok, tá bom, já sei. Vamos lá. Só um segundo que vai entrar aqui. Aqui. Deixa eu abrir maior. O Senhor Deus disse a Moisés, faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim, eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes de geração em geração. Bom, uma das coisas que eu quero mostrar também aqui, deixa eu voltar, no templo de Salomão, esse aqui não é o templo de Salomão, esse é o templo da época de Jesus, mas ele não é o templo de Salomão. Esse templo aqui é o templo de Herodes, que foi Herodes que construiu esse templo. Então eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui do altar, né? O altar de sacrifício e como que era na época de Jesus esse templo, né? Então aqui dá para a gente andar um pouquinho. E a pia, como era no tempo de Jesus, ó. Vocês veem que a pia era um pouco diferente, era maior, né? A pia no templo do sacerdócio ela era pequena. Eram 4 pessoas que faziam o serviço do templo, do tabernáculo, na verdade 5, né? Era Arão e os seus 4 filhos. Então eles tinham uma pia com poucas torneiras. Aqui, como eram mais de 200 sacerdotes, a pia já era bem maior, né? Então ela era necessária, ó, ela era de bronze, com várias torneiras em volta. E uma das curiosidades em relação a essa pia, não só essa, mas a outra também, é que todo esse pátio aqui, ó, ele era enchido de água toda vez que eles lavavam esse pátio. Por que motivo que eles lavavam o pátio? Por um motivo simples, ó. Isso aqui tudo era para sacrificar os animais, ó. Então os animais eram presos, tá? Essas pontas de cobre aqui, ó, esses ganchos de cobre,
Eles botavam os animais aqui, sacrificavam, levavam para essas mesas, cortavam as partes dos animais, penduravam nos ganchos para escorrer o sangue, colhiam esse sangue em bacias que ficavam aqui, para depois a bacia ser jogada na base do altar e tudo mais, conforme as leis que nós vamos ler daqui a pouco. Tá? Então, esse tipo de sacrifício, isso sujava muito. E isso aqui não podia juntar urubu aqui em cima. Né? Então, o que acontecia? A cada hora era parado o serviço para lavagem, para que o sangue não coagulasse, porque ainda assim escorria sangue aqui nessas pedras, e era para lavar tudo, para não deixar juntar e coagular o sangue, e fica aquele cheiro insuportável que ninguém aguentaria, porque o sol aqui é de doer, né? Então, depois que eles fechavam, havia comportas no muro, que aqui não tem, né? Nessa parte 3D aqui não tem, mas haviam comportas aqui que seguravam a água, e a água ficava mais ou menos uns 10, 15 centímetros aqui do chão. Depois que era lavado todo esse processo, o sangue era todo tirado, eles abriam essas comportas e o sangue descia todo para o tanque de Betesda. Toda aquela água suja com sangue descia para o tanque de Betesda. Isso é uma outra história. Eu não vou seguir nesse caminho agora, porque nós temos muito para falar sobre a parte principal da Parashá hoje. Mas eu só queria explicar para vocês que desde a época do tabernáculo já havia essas questões aqui. E depois nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, andando um pouco mais nesse plano aqui do templo. Então aqui também já tinha a bacia do tabernáculo, né, o altar, e também já tinha as mesas aqui onde eles sacrificavam os animais. Ó. Então isso era uma das coisas que eu queria deixar bem claro para vocês, né? E agora nós vamos passar aqui, voltando para a palavra. Perdão, entrei na parte errada. Aqui. Vou voltar aqui. Então assim, ele falou das pias, tal, santificará as coisas, passar o sangue, espiando o seu povo, falar todo o processo. Eu quero ir direto para o 32, na realidade. Aqui ele fala também uma coisa importante. Ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, e filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre e em lapidar pedras para engaste e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o labor. Eis que eu tenho posto com ele a Eliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então nós temos um da tribo de Judá e um da tribo de Dan, que vão fazer parte da construção do tabernáculo, vão ser os dois que vão ensinar as outras pessoas que vão trabalhar em toda a arte de prata, de cobre, de ouro, de madeira, de pele, para fazer todos os trabalhos do tabernáculo. E aí ele fala assim, ó, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Quem deu a sabedoria foi o próprio Eterno. A saber, ele tem a tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que será sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios. Aqui ele fala que ele deu sabedoria para o povo fazer tudo isso. Depois que o povo terminou, ele tirou a sabedoria, ninguém conseguia lembrar mais como é que foi feito, como é que deixou de ser feito. Ficaram burro? Não, continuaram trabalhando com ouro, com prata, mas se eles tentassem fazer alguma coisa semelhante, eles não conseguiam. O Senhor bloqueava a mente deles. Então eu quero ir para o capítulo 32, que é onde começa realmente a parte mais importante de todo o livro de Êxodo. É a parte onde nós vamos ver o bezerro de ouro, que Deus chama Moisés ao monte para dar as tábuas da lei. E aí nós vamos ver dois momentos, no 32 e no 34. Esses momentos são muito relevantes um com o outro, são confrontados um com o outro, e vocês vão entender algo muito diferente nisso, para que vocês aprendam como Deus quer que nós hajamos, né, nessa situação, como que nós vamos mudar de situação nessa caminhada com Ele. Então ele fala assim, ó, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Moisés aqui foi chamado para subir no monte e já estava lá 40 dias. 40 dias não, né? Já estava lá 35 dias, né? Porque o povo levou, acho que 4 ou 5 dias para fazer o bezerro de ouro. E aí, e Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro. Aqui ele está falando o quê? Tira suas correntes de ouro, que estão, e os brincos, né? Nas orelhas de vossas mulheres. Aqui eram os cordão de ouro que os homens carregavam no peito, e os pendentes que estavam nas orelhas de vossas mulheres, e vossos filhos, e de vossas filhas, e trazemos. Então eles pegaram todos os brincos de ouro que eles tinham, que eles tiraram da terra do Egito, mais os pendentes que eles tinham no pescoço. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril. O que é um buril? É uma caçarolinha, tipo parecendo uma panelinha de pressão, né? Uma caçarola, não panela de pressão, mas parecido com uma panela de pressão sem a tampa, aonde aquilo era esquentado, o ouro, ele era derretido e depois ele ia batendo o ouro para dar forma, né? Então, aí ele fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que Deus abominou, porque o bezerro já era, o bezerro era o Deus, era um Deus para o Egito, né? Era Api, um Deus do Egito, que Deus já tinha destruído. E aí eles vão lá e fazem o bezerro de ouro de novo. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se e folgar. Oh, Jesus! E depressa se tem desviado. Manda mensagem. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício. E disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Aqui era Deus falando com Moisés já. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui nós vemos Deus aqui querendo matar todo o povo porque fez esse bezerro de ouro, porque Deus ficou bravo. Pensa num homem bravo. E aí ele pega e fala assim, e Moisés quer ser mais justo que Deus nessa hora. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado em querer ser mais justo que Deus. Aqui Deus queria matar todo mundo. Deus estava sendo injusto? Não. Ele acabou de tirar o povo do Egito. Mata o exército dos caras. Destrói um exército que atacou eles lá. E aí o povo ainda vai adorar um outro Deus que não é Deus do Egito, só porque Moisés subiu no monte lá e foi falar com ele? Depois de Deus já ter falado com eles cara a cara. Depois de Deus já ter dado ordem para fazer o tabernáculo e tudo mais, Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei. Ficou 30 e poucos dias lá, o povo já está fazendo outro Deus. Então é complicado, porque as pessoas querem sempre fazer o Deus a molde deles. E não querer servir a Deus como Deus é, e pelo que Deus é. Então Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirastes do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra que tenho falado para que vocês possuam. Então o Senhor se arrependeu do mal, que disse que havia de vir, e virou-se Moisés, e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas, presta atenção nessa parte. Tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e do outro, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Quem fez as tábuas aqui? Deus fez as tábuas. Também a escritura era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas.
E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos nem dos vencidos, mas alarido de que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e a quebrou aos pés do monte. Pensa nessa situação aqui. Se Deus estava bravo com o povo, agora é Moisés que está bravo com o povo. O homem que acabou de falar para Deus não faz nada com esse povo, ele pega as tábuas que Deus mesmo fez, que Deus mesmo escreveu com seu próprio dedo, com a letra de Deus, e arremessa no chão e quebra. Imagina o que Deus pensou nessa hora em relação a ele, né? E tomou o bezerro de o que tinha feito e queimou no fogo, moendo até se tornarem em pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Ele moeu o bezerro de ouro, pegou, misturou com água e falou: vocês vão beber o pecado de vocês. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando você tem uma pedra no rim, e ela vai sair do rim pela uretra, a dor que é insuportável. Isso porque é uma pedrinha que o teu rim que gerou de sujeira. Imagina um grãozinho de ouro. O quanto isso não deve doer. E ele fez o povo beber. Todo mundo bebeu. E todo mundo com certeza sentiu muita dor nesse momento. Então veja. Veja o que aconteceu com esse povo. Pensa nessa situação. A dor que esse povo sentiu. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal, mas quem mandou fazer o bezerro foi Arão. Eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Aqui ele está tentando se justificar, né? Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai-o hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, isto para que eles vos conceda hoje uma bênção. Moisés mandou matar todos aqueles que estavam na festa do bezerro, adorando o bezerro, e é claro que muitos não estavam nessa festa. E ele falou: quem é de Deus, vem para esse lado de cá, e quem não era, fica do lado do bezerro. Aí ele foi lá e mandou matar todo mundo que estava do lado de lá, e não escapou ninguém. E ali foi filho matando pai, filho matando mãe, mãe matando filho, pai matando filha, pai matando esposa, esposa matando marido. A coisa foi feia. Por causa de um adorador, de um imbecil que foi separado para Deus, ungido, fazer uma besteira. Levou todo o povo a pecar. Todo o povo não, né? 3.000 a pecar. Então nós precisamos entender que às vezes, irmãos, não basta ser ungido. Tem que ser direcionado, porque ungido, até o querubim que caiu do céu foi ungido. Então não adianta. Nós sabemos o destino dele. Não adianta ser somente ungido. É necessário que haja obediência, retidão, né? Não adianta. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca-me, peço.
do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei no meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Eu vou pedir uma pausa aqui para explicar para vocês um outro detalhe aqui no 33. Aqui, ele pega e fala para Moisés: vai daqui com esse povo para que eu não destrua esse povo, né? Eu não vou com vocês. Aí Moisés pega e fala: Senhor, mas se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Aí Deus pega e fala com ele: olha que interessante essa parte. Eu, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs-se sobre si os seus atavios. O que são seus atavios? Ninguém colocou pulseira, brinco, deixou toda a sua, vamos dizer assim, avareza de lado, né? Toda a sua, não é bem só avareza, mas vaidade, né? Deixaram toda a sua vaidade de lado e colocaram-se somente no Senhor, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de duas cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tirar os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então aqui Deus fala: lança de vocês a vaidade. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Aqui vem uma pancada, gente. Vejam essa imagem aqui, que eu separei. Vejam essa imagem. Olha como era a tenda no meio do povo e a coluna de fogo de Deus saindo do meio da tenda. E Deus agora fala: tira a tenda do meio do povo, porque se eu ficar perto dele, eu vou consumir a todos. O que era consumir a todos? Esse fogo aqui não ia ficar no céu, ia para cima de todo mundo. E não ia escapar ninguém. Então ele pede para Moisés, dizendo: tira a tenda daqui do meio do povo, põe lá fora. Eu não quero nem estar perto desse povo, porque está me cheirando mal. Então, olha aonde chegou. Quem assistiu a última ministração lembra que eu montei o tabernáculo, né? Mostrei para vocês aqui o tabernáculo, como ele era no meio do povo. Olha aqui o povo todo ajuntado ao pé do Monte Horebe, as tendas dos sacerdotes. Aqui é o Moisés, Arão e os seus filhos, né? Aqui os coatitas, os amorritas e por aí vai. E depois, olha só, todas as tribos espalhadas. A tenda estava no meio. Pensa que esse miolo aqui saiu daqui e foi para mais longe possível deles. Da raiva que Deus preparou, da raiva que Deus ficou desse povo. E aí, vamos lá. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se sobre a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um, à porta da sua casa, e adorava. As pessoas estavam adorando a Deus de longe. Eles já não podiam mais ter aquele contato com Deus. Então, por causa de um pecado, de uma pessoa que foi fraca, um líder que foi fraca, Deus se afastou do povo. Se afastou para o povo sentir que sem Deus nós não somos nada. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo. Aqui Moisés estava lamentando para Deus. Porém, não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera
que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nós façais subir daqui. Não nos façais subir daqui. Deus falou assim, a minha presença vai com vocês. Aqui quando ele fala a minha presença, ele fala a minha Shekinah vai com vocês. A minha Shekinah, né? Ela vai com vocês. Mas eu não vou. Ele está falando, um pedacinho de mim vai com vocês. Né? Como se falasse assim, um pequeno pedacinho vai com vocês. Mas eu não posso ir no meio de vocês. Se eu for no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Aí ele fala assim, então, se você não for conosco, então não nos faça sair daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, acaso não é por andar tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto. Que tens dito? Porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Pronto, agora aqui ele forçou a barra. Primeiro ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos lá. Aí agora ele fala para Deus, eu quero ver o teu rosto. Aí Deus pega e fala, olha, vai ser um pouquinho difícil, né? Vai ser um pouquinho difícil. Porque ele fala que ele queria ver a glória de Deus. Aí fala assim, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Porque se ele visse a glória de Deus, ele ficava cego e morria. E proclamarei o meu nome, o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, que aqui te porás sobre a penha. A penha aqui é uma pedra, né? E acontecerá que quando a minha glória passar por ti, era uma pedra rachada. Eu mostrei numa outra ministração essa pedra. Eu vou achar ela aqui rapidinho. Tá no Word isso, né? Eu tenho ela no PowerPoint também. Deixa eu só ver aqui se eu consigo abrir aqui o PowerPoint de maneira rápida. PowerPoint. Acho que eu não vou achar ela aqui no PowerPoint. Deixa eu ver no Word. No Word eu tenho certeza que eu tenho ela no Word. Word. Aqui. Procura da Arca de Noé. Não vou achar aqui. Mas tem uma pedra lá que ela foi ferida, chamada Refidim. Eu tenho isso num outro documento, que foi passado nas duas últimas paraxás. Mas, enfim, ele falou, por-te-ei ali, numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Aqui Deus está falando, você vai me ver, mas vai me ver pelas costas. Aí nós vamos para um outro momento. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra. Lembra que eu falei lá no começo, quem fez a tábua primeiro? Foi Deus, não foi? Moisés pegou essas tábuas e quebrou. Agora Deus fala para ele, agora você vai fazer a tábua. Você vai cortar a pedra. É você quem vai esmerar lá na pedra para fazer ela. E mais ainda, Moisés subiu de mão vazia o monte. Pensa num monte de 1.000 metros e pouco, 1.800 metros de altura. Moisés subiu de mão livre. Agora ele vai ter que subir com as 2 tábuas de pedra. Ó, lavra as 2 tábuas de pedra, com as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras. Aqui Deus falou uma coisa, mas ele fez outra, tá? Palavras que estavam nas primeiras tábuas. Aí ele imputa o pecado a Moisés. Fala que tu quebrastes. Ah, mas o povo pecou. Mas ele não falou para ele quebrar as pedras. Então aqui Deus não está deixando Moisés passar em branco, não. Ó. Tábuas que tu quebrastes. A responsabilidade foi de Moisés. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. E ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi, se apacente de frente ao monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando,
Levantou-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. Elevou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Pensa numa subida de 1.800 metros, com 2 tábuas de pedra na mão, cada uma pesando mais ou menos 50 quilos. Não foi brincadeira. E o Senhor... Peraí, só um segundo, vou voltar aqui um pouquinho. Então, é isso mesmo. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça em terra e adorou. E disse o Senhor: se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, e os heteus, e os heveus, perizeus, os aveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinareis diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso e um Deus zeloso. Aqui no original ele fala ciumento mesmo. Ele fala que ele é um Deus ciumento, tá? Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também dos seus sacrifícios. Olha que alerta. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te faças deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado que se acha macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. Tudo é do Senhor. O burro, porém, que abrir a madre, resgatar-se com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhes a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Aqui ele está falando o seguinte, mano, toda vez que nascer um filho homem, você vai resgatar. O que é resgatar? Você vai levar uma oferta. Você vai levar a oferta perante o Senhor e fazer um sacrifício. Hoje nós não temos como fazer sacrifício porque não há altar. E também depois do sacrifício de Yeshua, isso não é necessário. Mas a oferta, ela deve ser alçada. Nesse caso, toda vez que você tiver um filho homem, você deve fazer uma oferta pelo teu filho para resgatar. Isso é mandamento do Senhor. Você não precisa fazer o sacrifício, mas a oferta ainda é dada. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na saga descansarás. Não é para arar a terra, nem cegar a terra. Também guardarás as festas das semanas. Aqui Deus está falando para as 3 festas que ele pediu para guardar. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa da colheita, né? A festa da colheita do fim do ano. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus de Israel. O Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subis para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. Aí está dando as ordens, algumas instruções, mas nós vamos chegar na conclusão dessa paraxá, que é a parte mais importante. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, o teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe,
Esse mandamento aqui é por isso que nós não comemos estrogonofe, tá? De carne. Nós podemos comer estrogonofe de frango, porque o frango não dá leite. Mas a gente não pode cozer cabrito no leite, então nós não comemos carne com leite, principalmente estrogonofe de frango. De carne, estrogonofe de carne. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E estavam ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se ao Senhor, chegar-se a ele. Então Moisés se chamou a Arão e todos os príncipes da congregação tomaram-se a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e eles lhe ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia, e a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele novamente. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: por que na primeira vez, por que o rosto de Moisés resplandecia? Né? A glória de Deus que estava com Moisés 40 dias lá no monte, até o meu rosto resplandeceria. Talvez você pense dessa forma. Mas na primeira vez que Moisés subiu, não resplandeceu o rosto dele. Por que na segunda vez resplandeceu? Porque lembrem-se, essa é a segunda vez que ele sobe. Por que só agora o rosto dele resplandeceu? Bom, primeiro que Moisés não estava preparado ainda para ser um líder do povo. Ele julgou a Deus como sendo um Deus injusto. Lembre-se que lá no começo da Parashat nós falamos para ele, Moisés falou para Deus: olha, o que vão dizer os povos de ti, que você tirou o povo do Egito para matar todo mundo aqui no monte? Ele se achou mais justo que Deus. E Deus falou para ele: tá bom, Moisés, eu não vou matar ninguém não. Moisés desceu, quando viu o povo adorando o bezerro, ele mesmo quebrou as tábuas dos 10 mandamentos para não quebrar na cabeça do pessoal. Quem foi mais justo aí? Quem foi? Será que Moisés era tão justo assim? Será que Moisés estava preparado? E outra coisa, por que Deus não matou Moisés? Porque Moisés subiu com um propósito. Quando nós temos um propósito diante de Deus, a gente não vai morrer enquanto esse propósito não se cumprir. Então presta bem atenção nisso. Moisés tinha um propósito. Quando Moisés subiu, qual foi o propósito de Moisés? Eu vou escrever as leis e você vai falar para o povo. Quando Moisés desce e vê o povo naquela bagunça, ele quebra as tábuas. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele? Não, não cumpriu. Por que ele não cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele? Porque ele quebrou as tábuas. Ele não falou para ninguém os mandamentos. Aí na segunda vez ele sobe, fica os mesmos 40 dias, as mesmas 40 noites, sem beber, sem comer, sem ir no banheiro. Desce, só que dessa vez ele teve que subir com as pedras, né? Na primeira vez Deus fez as pedras, ainda foi bonzinho com ele. Na segunda Deus falou: agora você vai ver o peso que é você carregar isso aí para cima. E ainda Deus falou para ele: você escreve no final das contas. Deus falou que ia escrever, mas depois Deus pensou bem e falou: não, você vai escrever. Você vai escrever essas palavras. E Moisés escreveu. Essas e muitas outras, né? Os 10 mandamentos é um resumo de tudo que Deus falou para ele. E aí ele desceu. Aí ele falou para o povo. Quando ele desceu, o rosto dele resplandecia. Por quê? Porque ele estava cumprindo o propósito de Deus. Ali ele estava mais humilde, ali ele estava mais preparado, ele entendeu o que era o perdão do Senhor, ele entendeu que não era com ira que a gente ia servir a Deus, que não era pela força nem pela violência, mas pelo amor. O amor, ele transforma tudo. Então, veja, o rosto dele não resplandeceu na primeira vez, porque ele não estava preparado. Ele ainda não tinha entendido como era servir a Deus e ter um Deus zeloso e amoroso. Na segunda vez, quando ele desce a primeira vez, acontece tudo aquilo, ele mata um monte de gente, contamina o arraial, com essa matança de 3.000 pessoas. Ele é obrigado por Deus a tirar o arraial de dentro do meio do povo,
afastar do meio do povo. Deus fala que não vai mais para o povo, mas que vai mandar o anjo. Aí ele fala, não quero o anjo, eu vou mandar minha presença. Também não quero só um pedacinho da sua presença, não. Eu quero você inteiro aqui comigo. E nós precisamos buscar a Deus dessa forma. Nós precisamos adorar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que nós podemos oferecer a Ele. Nós não podemos oferecer nada, a não ser nossas próprias vidas. Mas nós não podemos, assim, olha, eu amo a Deus incondicionalmente. O dia que você está com uma dor de dedo, uma dor de dente, uma dor no dedo, um probleminha, eu não sirvo a Deus. Hoje eu não vou servir a Deus porque eu não estou bem, eu não estou legal. É nessas horas, como nós vimos do homem da mão mirrada, é nessas horas que nós devemos estender a mão e apresentar o nosso problema ao Senhor, porque Ele é quem tem a solução. Então, neste momento, nós já estamos aí partindo para o encerramento da Parashat, nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos quer de todo o coração servindo a Ele. E nós não devemos aceitar migalha do Senhor em relação à presença dEle, não. Não, eu não quero que o Senhor esteja comigo só um pedacinho, não. Eu quero que o Senhor esteja todo comigo. Porque se eu estou todo contigo, eu quero essa mesma aliança. Eu quero o Senhor todo comigo. Só que tem um detalhe. Se Deus realmente estiver todo na nossa vida, o primeiro pecado que a gente cometer, o primeiro erro que a gente cometer, nós vamos pagar caro por isso. Porque o Senhor não tem, como ele falou aqui, não tem o inocente pelo culpado e nem o culpado pelo inocente. A alma que pecar essa morrerá. Que foi o que o Senhor falou aqui para Moisés, lá no começo aqui, né? Então ele fala, olha, aquele que pecar, este será tirado do meu livro. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos pedir a presença do Senhor. Eu quero o Senhor 100% comigo, mas será que nós vamos estar 100% com o Senhor o tempo todo? Então nós precisamos julgar isso de maneira muito sábia, porque se nós não nos colocarmos na presença do Senhor em 100% com Ele, nós vamos perecer. Shalom. Eu gostaria agora de abrir para alguma pergunta que vocês tenham em relação a essa Parashat, para a gente fazer a oração de encerramento. Shalom, shalom a todos. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Essa questão de no finalzinho que o senhor falou aí, Deus fez o próprio Moisés escrever da segunda vez, né? Sim. Trazendo isso para o dia de hoje, o que seria isso, na verdade? Seria um peso para nós, né? Porque assim, se você for olhar no Jardim do Éden, por exemplo, Adão, ele esticava a mão e pegava todas as frutas que ele queria. Tô com vontade de comer banana. Ele esticava a mão e pegava a banana. Hoje, se você quiser banana, você tem que plantar. Se você não planta, você tem que pagar para alguém que plantou. Então, é um peso, certo? Certo. Digamos assim, é uma consequência. Quando a gente fala peso no judaísmo, a gente fala uma consequência, né? A gente colocou uma pedra no nosso ombro para carregar. Essa que foi o grande ensinamento que Moisés deixa, é que quando Deus nos dá as coisas, nós precisamos prestar atenção. Imagina hoje se nós tivéssemos essas tábuas dos mandamentos originais num museu. Quem que você acha que ia ser o museu mais visitado do mundo? Aquele que está lá, as tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo, concorda? Com certeza. Imagina se essas tábuas estivessem hoje na nossa mão para você pôr no museu. Ninguém ia querer saber vamos lá, Capela Sistina, Mona Lisa. Ninguém ia querer saber disso, não. Todo mundo lá, vamos lá olhar as tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Entendeu? Então, assim, essa palavra, Kitsá, né? Ela quer dizer assim, levantarás. Porque quando Deus fala levantarás, era um movimento que Moisés tinha que fazer para levantar as tábuas dos 10 mandamentos para que todo mundo visse, né? Mas Moisés não fez isso, ele quebrou as tábuas. Então, quando ele quebra essas tábuas, ele não cumpre esse mandamento de levantarás. Então, o que acontece? Ele passa a levar uma carga muito dura com ele. E na outra vez, aí sim ele levanta. Só que ele não levanta as suas tábuas. Deus também levanta Moisés. Porque Moisés voltou derrotado. Falou, poxa, eu vou lá fazer tudo isso para o povo, e o povo pega e faz isso aqui, vira nas costas para Deus. Né? Passo 40 dias sofrendo lá, quando eu volto eu acho isso. E agora como é que faz? Né? Moisés se decepcionou com o povo. E isso é muito comum de uma liderança. Né? É muito comum. A gente se decepciona com o povo a todo momento. Mas nós temos que saber por que nós estamos
fazendo isso para o povo. Não é porque o povo é justo ou porque o povo é injusto. É porque nós estamos fazendo para Deus. E quando nós fazemos para Deus, nós devemos fazer o melhor. Nós devemos nos esforçar ao máximo, sabe? É duro, gente. Vocês não têm noção de como é duro servir a Deus. E principalmente quando a gente não pediu para servir. A gente tá porque o Senhor nos escolheu. Não é nós que escolhemos, é o Senhor que nos escolheu. É duro, porque você vê tantas coisas, passa por tantos processos, tantos problemas, mas você vê tantas vitórias também, você vê tantas alegrias. Quando você vê um casamento bem-sucedido, quando você vê uma pessoa que se batizou e está andando nos caminhos corretamente, você fala, puxa, meu ministério está sendo levantado. Né? Agora, quando as pessoas falham, aí você fala assim, puxa, eu falhei. Talvez eu não dei atenção certa para aquela pessoa, talvez eu não ouvi os problemas dela como eu deveria, eu não dei atenção correta, e muitas vezes a pessoa nem falou com você que ela tinha alguma dificuldade, algum problema, por vergonha ou por qualquer outra coisa, e você acha que você falhou. Então só sabe o que Moisés passou quem está numa liderança. Quem está numa liderança sabe o que Moisés passa. E quem não está numa liderança um dia vai estar, vai ler essa paraxá novamente, aí vai entender. Fala, puxa, agora eu entendi o que o Roshi quis dizer. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Principalmente quando Moisés podia ter falado, mas eu não escolhi servir você, mas Deus escolheu Moisés. E quando Deus escolhe, desde o ventre da mãe de Moisés, já estava lá provendo. Porque ele ia ser jogado para jacaré para ser comida. Ele foi parar num rio lotado de jacaré, de hipopótamo. Vocês não têm noção do que é um rio cheio de jacaré e hipopótamo. Um cestinho de vime boiando num rio daqueles. E ao invés do rio descer, o rio sobe, levando Moisés até as águas da princesa. Que isso daí é uma outra paraxá que vocês nós não tivemos esse ano, né? Nós não tivemos essa paraxá. Mas o rio ele subiu, porque assim, ó, imagina o palácio da rainha do lado direito, do lado esquerdo do rio Nilo. O povo ficava do lado direito, que era para ficar separado pelo rio. Para passar de um lado para o outro, havia barcos que levavam as pessoas de um lado para o outro. Elas iam trabalhar nos palácios, depois que elas trabalhavam, elas voltavam para as casas delas, que era do outro lado. Todos os dejetos que as pessoas faziam, elas jogavam no rio. Não tinha encanamento, vaso sanitário, essas coisas todas. Então eles jogavam no rio. Você acha que a rainha ia se banhar lá para baixo, onde o povo jogava dejeto no rio? Ela ia se banhar para cima. Então o palácio da rainha era mais para cima no rio e o povo morava mais para baixo. Porque quando eles jogavam, os reis podiam jogar os dejetos deles no rio e o povo que se lascasse lá para baixo. Mas o povo não, né? O povo tinha que jogar os desertos no rio e ia para baixo. Ia para o delta, né, do Nilo. Então, quando a mãe de Moisés coloca Moisés no rio, Nilo, o rio, Moisés é levado para cima do rio, e não com a correnteza para baixo. O que foi um grande milagre. Que foi parar onde? Aonde a princesa estava tomando banho. E ela não tomava banho no mesmo nível onde as pessoas moravam, né? As pessoas mais pobres. Então nós precisamos entender os milagres que Deus faz. Às vezes precisa ler isso, procurar na história, ver como é que era a cidade, para que você entenda os milagres de Deus. Né? Não é simples você ler a Bíblia e, ele colocou no rio, beleza, o rio levou lá para baixo. O rio não levou para baixo, o rio levou para cima, o que é outro milagre. Além dele não morrer com os barcos passando para cima e para baixo, que não eram barcos pequenos, as redes de pesca, nenhum hipopótamo derrubou o cesto, nenhum jacaré derrubou o cesto, era um cestinho. Era um cestinho. Né? Então, assim, não há milagre pequeno para Deus. Mais alguma pergunta aí? Não, para mim tá ok. Só se um colega quiser fazer. Ok. Se não há mais perguntas, assim, pode falar. Não, para mim tá ok. Não, para mim tá ok também. Obrigado. Tá ok. Então vamos orar. Senhor, Pai amado eterno, nós te bendizemos, te agradecemos por essa palavra, por ter nos dado luz e graça, Senhor, para chegarmos até esse dia. Guarda-nos, Pai, para um próximo dia. Recebe as nossas almas no céu hoje à noite, quando nós dormimos, Pai, coloca num bom lugar. Se for da tua vontade, Senhor, amanhã nos restitui. Se não for, Pai amado eterno, nos consola aqueles que vão ficar. Te damos graça pelo pão que o Senhor nos deste hoje e já preparaste o nosso pão para amanhã. Nos deste um teto sobre a nossa cabeça, roupa para nos vestir,
uma cama confortável para nós dormirmos, um local seguro para nós nos abrigarmos. Guarda o nosso vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Senhor, abençoa a vida de cada um deles. Dá-nos graça perante os teus olhos, Pai, para que essa comunidade venha a crescer. Todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, nós te pedimos, entra com providência. Como tu curaste, Senhor, a mão daquele homem que tinha a mão mirrada, que todos aos olhos das pessoas não havia cura, não havia como restaurar a restituição, mas o Senhor restituiu-lhe a mão como antes. Abençoa a vida de cada um de nós, Pai, restituindo-nos aquilo que nos foi perdido, de uma forma ou de outra, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela física, que o Senhor nos restitua, Pai. Não conforme nós merecemos, mas pela Tua graça e pela Tua grande misericórdia. Te damos graça por tudo, somente o Seu nome seja eternamente louvado. Amém. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Valeu. Shalom, shalom. Shalom, shalom.